passo para 5 ou 10 minutos de perguntas, dado que eu bloqueei as perguntas das apresentações. Tá? Alguém, por favor? Em relação ao teste bed com Sorocaba, vocês fizeram só com o Datacom, né? Você e o Marcos. O teste bed foi com o Datacom, né? E por que vocês não tentam fazer agora com Brocade, que tem porta híbrida? Quer dizer, a gente está dando trabalho para vocês, na verdade. São parte de trabalhos futuros, né? Podemos pensar sobre isso, né? No caso do Brocade que nós tínhamos disponíveis na época do teste, né? Se me permite eu complementar, nós não tínhamos disponíveis ainda um Brocade específico para experimentação. O único Brocade que tinha era o roteador de borda da UFSCar. Então não dava para mexer nesse. Mas agora nós temos um Brocade que também poderia ser usado para o teste, né? Isso, a gente tem que só pensar na conectividade física deles, como é que vai poder funcionar isso daí. Bom, outras perguntas? É mais uma sugestão para trabalhos futuros. O Delton ele sugeriu para colocar um controlador em nuvem. O que seria interessante seria colocar, talvez, juntar esses dois trabalhos, o do Delton, com o trabalho que foi apresentado hoje na primeira parte do rapaz da Unifesp, o NCC, que ele faz a categorização dos controladores, só que ele fez no ambiente simulado. Talvez poderia levar isso para um ambiente real, ainda mais que a gente está testando num test bed entre universidades. Juntar até as mais universidades, tem professor aqui, tem um monte de gente de outras universidades, tentar fazer um test bed maior e contando com as medições que ele fez no controlador. Pode ser talvez um trabalho interessante, só como sugestão. Ok, mais perguntas? Marcos? Pergunta que eu tenho é, dado que está tudo muito imaturo, as coisas estão evoluindo, qual que foi a sua experiência montando o PlugFest e mexendo com esses 3 fabricantes? Qual foi a tua experiência do ponto de vista de CLI, de funcionalidades suportadas e de bugs? Por parte de CLI, eu não tive muita dificuldade, levando em conta que quase todos os fabricantes têm uma CLI bem parecida, tanto o Brocade quanto o Datacom quanto a Cisco, elas têm uma espécie de padrão, então fica bem fácil de mexer em todos eles. A parte de bug, não foi bem bug, mas por parte de configuração mesmo, eu tive alguma dificuldade com o Brocade por ele trabalhar com SSL, e isso confunde um pouco o controlador. O Datacom foi muito fácil, foi bem fácil de trabalhar com ele. Ambos têm as mesmas funcionalidades, então não tive muita dificuldade. A parte de montagem, para quem tem um pouca experiência até, mas tem alguma em CLI, é bem fácil, tirando do PicosOS, que ele é Linux, né? Ele usa o OpenVSwitch, então aí muda um pouco. Mas as partes físicas dos híbridos, como o Datacom e o Brocade, eu achei relativamente bem simples. Só a parte de especificação, que não é muito bem especificado na hora de... Ele já trabalha com isso, ele faz aquilo, habilitar aqui ou desabilitar ali. Isso foi um pouco problemático, mas fácil de resolver, inclusive. Nós também tivemos alguns problemas aleatórios com alguns cabos também que não estavam funcionando direito. Eventualmente não era problema do OpenFlow nem dos equipamentos, era o problema dos cabos que estavam com algum problema
Isso é o mais difícil de descobrir, né? Onde você saber onde é o problema, né? Mais perguntas? Não? Nenhuma pergunta para o Schwartz? Para ele vale a mesma pergunta, né? É mesmo, deixa eu passar para ele. Então, na USP a gente também teve experiências com Datacom, o PicOS, NestPGA e Switching Software. A gente tentou replicar os mesmos testes. E Brocade a gente tem atualmente, mas ainda não tive tempo de executar a bateria de teste, que consome um pouco de tempo. Dá para ver que há estratégias diferentes em cada empresa. Então, você tem resultados parecidos até certo ponto. Por exemplo, a Brocade acho que foi a primeira a aparecer esse modo de porta híbrida. E atualmente na versão 2.0, a PicOS está pegando a mesma proposta no modo híbrido. Então você consegue programar a porta tanto no modo OpenFlow quanto no modo nativo, só que tem aquela diferença de especificação que eles colocam então a tag nativa. Então ele não funciona como esperado por causa desse motivo. Então foi já reportado, eles estão alterando algumas configurações, e nesse ponto ele vai ser um equipamento, acho que muito bom pelo valor dele, e porque ele suporta várias coisas que o CES, que é o modelo Brocade que a gente está usando, não suporta. Por exemplo, acho que o CES não suporta alteração de pacotes no Layer 3, só em Layer 2. Então isso é uma coisa bem importante. De alguns cabeçalhos, ele não suporta. Só o modelo modular que ele suporta, MLX, se não me engano. O Datacom, hoje, o que ele poderia melhorar, eu acho, é a questão de suportar a porta híbrida. Isso mudaria, por exemplo, você fazer aquele loopback do QenQ, você conseguiria fazer na mesma porta. E outra coisa interessante seria você determinar a VLAN por porta, e não como uma coisa global. Por quê? Assim você consegue definir uma VLAN que no dataplane normal vai ser em QenQ, e numa porta OpenFlow vai ser OpenFlow. Aí você poderia então usar todo o range de VLANs para experimentos OpenFlow. E na porta específica do dataplane normal, ela seria então com a configuração interna. Então acho que o Datacom está em um caminho muito bom também. Obrigado. Só uma outra coisa que o Barcelos comentou recentemente comigo é que eles também lançaram uma versão mais nova do firmware. Acho que é 1.05. Tá? Mas enfim, aí outras melhorias que vão sendo colocadas no firmware, né? Bom, do ponto de vista, acho que, nossa, a gente trouxe todo o equipamento, toda a parafernália aí para mostrar, demonstrar e tal. Você vê que o barulho às vezes incomoda um pouco, principalmente no laboratório que os alunos estão lá testando, brincando e tal. Mas enfim, a gente faz alguns testes e depois coloca num rack e já separa ele para não precisar mais ficar com eles próximos, porque eles são bem barulhentos, né? Acho que porque todos esses switches são, enfim, de uma família de switches que é mais para telco, mais barulhentos, né, do que switches não desse tipo. Então tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma sugestão, comentário? Então a gente encerra aí o workshop. Então obrigado por participarem aí. Aplausos.